Olha a hipocrisia. Um senador da oposição e bolsonarista tentou desqualificar a sua trajetória no Exército Brasileiro. Mas este mesmo senador da oposição bolsonarista exalta o Jair Bolsonaro, cuja história ou trajetória militar é uma vergonha. Uma vergonha. Tentou colocar bomba no quartel, foi preso por tal, condenado por tal. Então, não se abale por essa tentativa falaciosa de querer desqualificá-lo, porque é puramente uma forma de ilação que não corresponde com a sua trajetória, que o senhor bem aqui explicou e que é digna de aplauso, e tenho certeza que, como é desconfortável para o senhor estar presente numa situação como essa, tendo um currículo e uma trajetória brilhante nas Forças Armadas, como o senhor o tem. Essa CPMI, general, tem apontado que o Bolsonaro ele é um grande corruptor. E por onde ele passa, ele deixou um rastro de corrupção. E um outro ponto que a CPMI tem mostrado é que há um grande desafio para o Brasil hoje. E esse desafio é como desbolsonarizar as forças de segurança no Brasil. E isso é algo sério, que eu já falei 2 vezes aqui. Porque, a partir das oitivas, tem ficado cada vez mais claro que o Jair Bolsonaro tentou transformar polícias de Estado em milícias de governo. O que o Jair Bolsonaro tentou fazer, e eu falo sempre, é esvaziar as Forças Armadas e transformá-las de polícias de Estado em milícias de governo. E eu desconfio que ele tentou fazer o mesmo com o Exército Brasileiro. E não conseguiu, porque o Exército é muito maior que o Bolsonaro, que a Polícia Rodoviária Federal é muito maior que o Bolsonaro, que a Polícia Federal e outras forças de segurança são maiores que ele. Mas não conseguiu mudar a estrutura. Mas alguns pontos dessa estrutura ele conseguiu mexer e corromper porque ele passou por lá. Que é muito trágico, porque forças que deveriam estar a serviço da bandeira tentaram estar a serviço de um candidato. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço: o senhor esteve distante da atuação do Exército por muito tempo, desde 2014 até o seu retorno ao governo Lula, quando o senhor assumiu o GSI. A pergunta que eu faço: o senhor encontrou, não falo no campo da estrutura do Exército, porque ele é muito maior, mas o senhor percebeu diferenças no que se refere à ideologização do Exército, comparado a anos atrás, quando o senhor esteve participando? Sim. E o senhor vê com bons ou maus olhos essa ideologização do Exército e das Forças de Segurança? Quando a política entra, senhora deputada, quando a política entra no quartel, a hierarquia e a disciplina sai pelo fundo. Quando entra pela frente, sai pelo fundo. O Exército Brasileiro ele é pautado na disciplina, hierarquia e na cadeia de comando, amalgamada pelos valores éticos e morais. Obrigado. E eu acredito que nessa explicação, o senhor também acaba explicando outras coisas, de como, porque, por exemplo, o senhor não trocou toda a sua equipe. Porque o senhor acredita na disciplina militar e na estrutura militar. O senhor, como um patriota, diferentemente do Bolsonaro, que é, sem dúvida, um traidor da pátria, o senhor acredita nessa instituição. O senhor acha que foi, olhando agora esse processo de ideologização do Exército e das Forças de Segurança no Brasil, que infelizmente se intensificou no governo Bolsonaro, o senhor acha que foi um erro ter mantido o Penteado como um servidor do GSI? Sim. E o senhor acha que a sua gestão, está certo que a tentativa de golpe acontece 8 dias depois da posse, mas o senhor acha que a sua gestão ela acaba sendo sabotada
por militares que foram contaminados por viés partidários e políticos? Deputada, eu não quero pensar assim. Realmente não quero pensar assim. Porque eu me frustraria como profissional. E foi dito aqui antes que a pergunta quem abriu a porta para os manifestantes entrarem. A interpretação de que eu tenho que quem abriu primeiro a porta, ou quem entregou a chave aqui no sentido metafórico, foram alguns pontuais, eu não digo estrutural, porque eu confio na instituição, mas alguns pontuais, alguns generais, que foram omissos e coniventes com aquelas manifestações que estavam acontecendo nas portas dos quartéis, que em nada tinham compromisso pátrio ali. Pelo contrário, ali foi uma fábrica de produzir terroristas, que é o que nós vimos, por exemplo, quando que esteve aqui presente, inclusive, o George Washington, que participou desses quartéis e tentou colocar uma bomba no aeroporto de Brasília. Então, sem dúvida, nós temos que trazer aqui os generais que foram omissos nessas semente do golpe ali. E talvez o mentor maior, aquele que talvez é o sócio maior da tentativa de golpe, que é o general Augusto Heleno. Ele sim deve satisfação, porque a oposição, num discurso equivocado, tem dito que havia infiltrados petistas querendo depredar os prédios públicos aqui. Na verdade, os infiltrados estavam no setor de segurança, no setor de inteligência, no GSI, e quem deixou esses infiltrados foi o Augusto Heleno. E um outro ponto, só para terminar minha fala, o senhor explicou de forma técnica, e muito bem explicado, porque o senhor não trocou a sua equipe. Primeiro, por acreditar no Exército, acreditar na instituição, e também a questão técnica do preparo que tem que ter para ocupar aqueles cargos. Mas também é uma questão política ali. Havia um novo governo assumindo, e esse novo governo estava sob ataque e risco de um golpe, que já antecipou antes. Então, e sabíamos ali que possível ter infiltrados militares ali. Então, era um gesto que foi dado pelo governo, pelo menos eu interpreto assim, para os militares, de bandeira branca, que é um gesto republicano. Só que esse gesto republicano que o governo deu para as forças militares, infelizmente, por causa de uma ou outra fruta podre, acabou resultando no dia 8. Então, eu agradeço pela transparência. Se cometeu erro, esses... Mas o outro assunto que me traz nessa tarde, senhor presidente, é a Semana da Pátria e, principalmente, esclarecer as pessoas. Eu vejo determinados discursos na rede social que atacam os militares, atacam aqueles que estão na ativa e falam de um gesto que é comum a todos nós militares, que é a continência. E eu quero deixar claro aqui que presta-se continência até aos adversários. Conta-se que a continência, hoje um gesto militar, de levar a mão espalmada até a têmpora para cumprimentar, teve início na Idade Média, entre os cavaleiros que iam bater-se em torneios ou desafios, quando levantavam as viseiras dos elmos para fitar e cumprimentar os adversários. O gesto era feito com a mão direita, porque com a esquerda seguravam as rédeas das montarias. Fácil imaginar que era um sinal de respeito ao oponente em um combate mortal, até para ambos, e de fidalguia e humildade ao mesmo tempo. Certamente, por isso, o gesto de respeito, fidalguia e humildade tornou-se um cumprimento entre camaradas, mesmo estando entre lados opostos. Assistindo a toda a filmografia dos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, é fato encontrar oficiais alemães receberem continências dos oficiais aliados
quando se rendiam com suas tropas, e eram correspondidos, ambos com o histórico gesto da mão direita junto à têmpora. Naqueles momentos, os verdadeiros soldados reconheciam o valor de cada um como combatentes adversários. A nossa Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que combateu na Itália, era reconhecida pela grandeza no trato com os prisioneiros e com os cidadãos italianos. A ideologia era algo à parte. Naqueles instantes, prevalecendo a humildade e o respeito. Relembro. É algo muito parecido com as trocas de cumprimentos entre atletas vitoriosos e vencidos, seja em Olimpíadas ou em Copas do Mundo. Ali, levantam-se valores e princípios, maiores que as diferenças pessoais entre homens ou mulheres. Acredito que negar a continência ao vencedor ou ao vencido, seja ele quem for, dentro de um sistema aceito por ambos adredemente ao desfecho, quando não se tinha como certas a vitória ou a derrota, é gesto de arrogância, de disfarçatez, de baixa estatura moral, de mal perdedor, que não cabe entre pessoas simples ou líderes de qualquer natureza. A civilidade, aquele conjunto de boas maneiras que deve imperar entre cidadãos como sinal de grandeza, é essencial. A todos e todas brasileiros e brasileiras, nesta Semana da Pátria, a minha